Bom, descrevemos aqui os componentes da célula que nos pareceram mais interessantes. Há aqui mais... Descrevemos tudo, fomos exaustivos. Não, estou a brincar, claro que não. Não fomos todos. Claro que não. Mas, Gonçalo, há aqui mais duas ideias que nós não resistimos a partilhar com os nossos ouvintes. E estas ideias vêm precisamente deste livro da Cell, que nós temos estado a usar para este conteúdo. E há aqui duas coisas que são... Quando a pessoa pensa nelas, entende que isto faz falta ao organismo, não é? Mas eu falo por mim, eu nunca tinha dado conta disto. E o primeiro facto que estes autores partilham connosco é que as células têm noção das células vizinhas. Queres ler aqui este parágrafo que nós encontramos aqui no livro da Cell, que mostra o que é este fenómeno estranhíssimo das células terem noção das células à sua volta? Então, ele diz aqui, os autores da Cell dizem assim: após 30 anos a examinar o comportamento de células individuais em cultura e a gravar uma enorme quantidade de filmagens em time-lapse, os estudos de Albert Boehler produziram algumas observações fascinantes que podem sugerir que as células necessitam e, de facto, possuem inteligência, entre aspas, do seu ambiente para agirem como agem. A ideia de que uma célula sabe para onde vai é reforçada pelo seu comportamento quando encontram outras células e depois, após o contacto, se afastam em direções opostas. Isto é uma escolha, entre aspas, dentro da célula em reação a um evento inesperado na sua migração. Eu quando leio isto, aquilo que me vem à cabeça são as células do sistema imunitário, não é? Que vão à procura por exemplo, dos organismos patogénicos e vão tentar destruí-los. Não é? Há mais um exemplo, Gonçalo, mais um exemplo. Quando fazemos uma ferida, no processo de cicatrização, há células que se dirigem para a brecha, não é? e que a tapam, não é? Mas há imensas para aquele sítio e não para outro, não é? Porque senão, aliás, se começasse a tapar buracos sem ser necessário, nós morríamos, não é? Aliás, é parte, quando às vezes as pessoas têm problemas cardiovasculares e se formam coágulos e assim, tem a ver com isto, não é? Tem a ver com o problema de se estarem a formar, por vezes, tem a ver com isto. Sítios errados, não é? Sim, quando se estarem a usar este mecanismo de cicatrização numa zona em que não era suposto estar a cicatrizar. E eu estava aqui a virar a página, aqui, logo a seguir à citação, nós, para quem tem um livro, estamos na página 71, logo a seguir à citação, e este tal senhor com um nome impronunciável, Albrecht, qualquer coisa, Albrecht Boehler, agora vou tentar eu também massacrar o nome do homem, cada um de nós vai massacrando o nome deste homem, mas o que ele no fundo está a sugerir, ele está apenas a sugerir isto, são coisas que ainda não estão compreendidas muito bem, está a sugerir que as células sinalizam-se mutuamente, diz ele, através de uma distância de vários diâmetros celulares, portanto estamos a falar de uma distância que proporcionalmente é o tamanho de várias células, assim enfiadas, não é? Diz ele, ou hipotetiza ele, que isso poderá acontecer através da emissão e recepção de luz infravermelho, no fundo de calor, não é? Ou seja, que como se as células pudessem emitir calor umas com as outras, não é? E dessa forma trocar informação. É assim, infravermelho todos os... É assim, à temperatura a que está o corpo humano, todas as nossas células emitem radiação infravermelha, não é? Aquilo que eu estava aqui a pensar agora quando disseste isso é que realmente se a célula estiver a consumir energia, não é? Estiver a consumir o tal ATP e a libertar a energia potencial química existente nessas moléculas, essa energia potencial que se liberta vai, pelo menos durante pouco tempo, aumentar localmente a temperatura e isso pode provocar uma alteração a variação de temperatura provoca uma alteração no espectro de emissão. Está bem, mas isto tem que ser uma coisa muito específica. Eu concordo que isso aconteça com todas as células de alguma forma, não é? Mas isto tem que ser uma coisa muito específica, porque isto depois é utilizado pelas células para se aperceberem do ambiente à volta delas, de algumas células, não serão todas se calhar, não é? Sim. Mas para se aperceberem Estou completamente a especular, mas se as células tiverem todas, estou a imaginar que se as células tiverem todas a mesma massa e partirem a mesma quantidade e quiserem fazer um sinal, se partirem a mesma quantidade de ATP, vão libertar a mesma energia e, portanto, vão ter a mesma variação de energia de umas para as outras. Ou seja, pode ser partindo aquela quantidade de ATP, tens aquela variação de temperatura que vai provocar aquela variação na radiação infravermelha.
Estou a especular, não sei se é assim ou não, mas estou a mas- imaginar como é que isto se poderia Mas se assim processar. fosse, como é que as células se distinguiam umas das outras, não é? Eu acho que tem que haver aqui algo mais específico. Tem que haver uma assinatura térmica, diríamos, se calhar algo desse género. Tem que haver uma assinatura térmica especial que certas células trocam entre si, diferente das que outras células trocarão, não é? Para que isto possa acontecer, não é? Para que elas possam ter movimento direcionado, não é? Este senhor, lá vou outra vez tentar, o Albrecht Bühler, ele sugere, agora vou traduzir o que ele está aqui a sugerir, ele sugere que o comportamento da célula é controlado, diz ele, por sistemas de integração de dados muito complexos que, até hoje, são desconhecidos à biologia. Portanto, é neste ponto que estamos, não é? É neste ponto que estamos, esta questão das células terem noção do ambiente à sua volta e das células vizinhas, não é? É absolutamente inacreditável. A outra ideia, Gonçalo, que nós queríamos trazer aqui para terminar este episódio é outro mistério, outro enigma desta coisa fascinante que é a célula e que é o movimento celular. Ou seja, não é só as células darem-se conta do ambiente à sua volta, mas o facto de que as células se movem. E este é um fenómeno, é um dos vários exemplos do que se chama um fenómeno emergente. E vamos aqui também citar os nossos simpáticos autores acerca do movimento das células. Queres ler aqui? A forma como as células combinam os vários componentes do citoesqueleto para funcionar como uma única entidade móvel ainda é um mistério. O movimento celular requer sinais bioquímicos, um fornecimento de energia e a reorganização de elementos estruturais. Os elementos do citoesqueleto precisam de crescer e encolher e se preparar para a ação. Mas quando? Com quanta força e quando parar? São as questões que ele... Ou seja, aparentemente a célula contrai-se e expande-se para tentar movimentar-se de um lado para o outro. Não é? Ou até as células musculares, não é? Que não saem do mesmo sítio, mas que se encolhem e que largam, não é? Para que os músculos funcionem, não é? Mas aqui à semelhança do que dissemos no ponto anterior, eu estou a imaginar os glóbulos brancos a irem atrás dos corpos estranhos para os tentarem destruir. Não é? É isso que eu tenho na cabeça. É claramente uma célula a propagar-se, a projetar-se para a frente. A projetar-se é uma palavra muito forte, não é? Mas, ou seja, que pode modificar a sua forma, no fundo, para tentar deslocar-se. Se o exemplo mais parecido que me vem à cabeça é uma lesma. Sim, ora bem, é assim, uma lesma, por exemplo, uma minhoca. Não tem perna. Se é um caracol, não tem pernas, mas faz assim umas contrações e umas contrações assim esquisitas, não é? Que faz com que, mesmo sem ter pernas para empurrar, possa deslocar-se. É essa imagem que eu estou... E eu não sei se... Fiquei na minha cabeça com base nesta citação. Eu não sei se quem nos está a ouvir está a dar conta do enorme que isto é, porque uma coisa é nós falarmos, como até agora falámos, não é? Da célula vista para dentro, não é? Que é uma cidade que contém uma fábrica ou fábricas, que contém centrais, fábricas de proteínas, não é? Que contém centrais de geração de energia, que contém armazéns, que contém aquela biblioteca central do código genético, contém centros de reciclagem, centros de tem um mecanismo para se copiar é o próprio, não é? Tem estradas, não é? Ou seja, uma coisa é a célula vista para dentro, não é? Como uma cidade autónoma, não é? E que troca elementos com o exterior. O que estamos agora aqui a dizer, Gonçalo, é completamente diferente. É a célula como parte de uma coisa muito maior do que ela, e uma célula que não só conhece o ambiente à sua volta, como, algumas, não todas, se desloca, se movimenta e muda a sua forma, o seu citoesqueleto, para se movimentar. Para onde é que ela vai, só ela sabe, não é? Mas isto é absolutamente... Isto é um grau de sofisticação que transcende a celulacidade que acabámos de descrever, não é? É absolutamente inacreditável. Eu faz muita confusão, pá, olhar para isto e não ficar maravilhado, pá, e não achar que isto é tudo fruto do acaso, pá, como é que é possível? Eu estou contigo, eu estou contigo. O objetivo deste episódio não é entrarmos por aí, não é? Mas eu para mim, só o mero facto das leis da física permitirem que exista uma coisa destas já é extraordinário. O ajuste fino, não é? O ajuste fino do próprio cosmos para que isto sequer seja possível, não é? Para que isto sequer seja possível, não é? É absolutamente inacreditável, não é? Exato. Mas nós vamos resistir à tentação, Gonçalo, vamos controlar-nos, vamos respirar fundo e não vamos começar a fazer já interpretações filosóficas e teológicas disto, não é? Mas achámos que era importante partilhar com quem nos ouve estes dados biológicos brutos, tal qual eles são,
hoje em dia partilhados por obras académicas recentes, não é? E que aqui vos trouxemos, assumidamente numa leitura amadora, e teremos todo o gosto, se houver por aí biólogos que nos queiram corrigir ou queiram até reforçar algum detalhe que nós menosprezamos ou distorcemos, por favor não deixem de comentar, utilizem por favor o nosso canal de YouTube para nos enviar comentários ou o nosso e-mail café.cc.fe@gmail.com se nos quiserem enviar os vossos comentários, que nós aproveitaremos sempre para nos episódios de feedback fazer algum ajuste e alguma correção, porque não temos a proteção de ser biólogos, mas não resistimos a vir aqui partilhar convosco o incrível aquilo que é. Fomos aprendendo, não é? O incrível que é, o incrível que isto é, não é? É que isto é absolutamente extraordinário. Eu tenho... Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.